Olá, queridos alunos do YouTube da Aprovação PGE. Eu sou a professora Camila Sabonge. Estamos aqui para continuar falando sobre duração do trabalho, jornada do trabalho. Já adianto para vocês, pessoal, se vocês não viram a parte 1 das nossas aulas de jornada, já pausem o vídeo agora e vão lá começar do começo, dos conceitos, a quem se aplica. E aí vocês vêm para cá, que hoje a gente vai começar a falar sobre horas extras e banco de horas. Na última aula, pessoal, nós terminamos falando do conceito de tempo à disposição, ou seja, aquele tempo que o trabalhador fica disponível para o empregado para poder exercer as suas atividades. E para finalizar esse tema, ficou faltando um artigo muito importante que a gente vai comentar agora, antes de começar a falar das horas extras em si, que é uma modificação que foi trazida pela reforma trabalhista, pessoal. Antes disso, nosso tema de hoje, do direito do trabalho, jornada do trabalho, parte 2. Aqui está meu Instagram, caso queiram me contatar. E aí a gente já vai para o artigo 4º da CLT, no seu parágrafo 2º, que trouxe uma exclusão expressa de algumas atividades que não vão ser consideradas tempo à disposição do empregador. E por que isso é importante, pessoal? Por que é importante eu falar se uma atividade é ou não é tempo à disposição? Nós já conversamos isso no nosso último encontro. Qual é a relevância? A relevância é que tudo que é pago ao trabalhador como jornada não é apenas aquilo que ele efetivamente trabalha, também é aquele tempo que ele está disponível para exercer o seu trabalho, que é o que nós chamamos de tempo à disposição. Mas a reforma trabalhista trouxe algumas previsões, algumas situações nas quais nós entenderemos que aquele tempo não é à disposição. Mas antes de ler expressamente quais são as atividades que são elencadas aqui na nossa nova CLT, na CLT pós-reforma trabalhista, é importante a gente fazer alguns comentários. O primeiro deles, pessoal, é isso aqui, ó. Tá vendo? Entre outros. A nossa CLT, ela prevê, ó, que entre outras atividades, aquelas que foram elencadas não poderão ser consideradas tempo à disposição. E por que isso é importante, pessoal? Porque prova objetiva adora prever que quando nós temos um rol exemplificativo, aquele rol é taxativo. Então, esse tipo de alternativa que faz essa confusão para o aluno, ou seja, é rol exemplificativo e fala que é rol taxativo, é clássica, tá? Então, toda vez, não só aqui, mas toda vez que vocês estiverem lendo uma lei e vocês verem que algum parágrafo, algum caput de artigo fala assim, dentre outras atividades, vocês têm que prestar atenção e lembrar que quando há previsão de entre outras, significa que o rol é exemplificativo, o que é inverso de rol taxativo. Rol taxativo significa assim, exclusivamente aquelas atividades. Então, só aquelas atividades podem ser excluídas. Nesse caso, não. Nesse caso, nós temos um rol exemplificativo. Então, nós temos aquelas atividades, mas nós também podemos ter outras atividades. Professor, como é que eu vou saber, então, se uma atividade é ou não é excluída, não é considerada tempo à disposição do empregador? Aí a gente vai ler o caput desse parágrafo aqui, a gente vai ler a redação dele inteira e vocês vão ver o que vocês precisam tomar cuidado quando estiverem diante de um caso prático. Então, vamos ler e aí a gente vai interpretar, ok? Ó, por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previstos no parágrafo 1º, artigo 58, que nós já vimos no nosso último encontro, tá? Quando o empregado, aqui ó, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividade particular, pessoal. O que isso significa? Significa que, pessoal, o mais importante não é saber se é uma dessas atividades aqui. O mais importante é saber se o trabalhador ele está exercendo aquela atividade por escolha própria
ou ele está exercendo uma atividade particular? Professora, não entendi o que isso significa. Explico. Eu posso, às vezes, estar fazendo um curso profissionalizante, porque eu quero investir na minha carreira. Se eu estiver fazendo as tarefas desse curso dentro da dependência da empresa, pode ser que essa atividade seja considerada tempo à disposição ou não. Tudo depende da obrigação que é estipulada pela empresa. Se eu estou exercendo aquela pós-graduação, aquele curso profissionalizante, porque foi me exigido pela empresa, eu não estou exercendo uma atividade particular. Na verdade, eu estou exercendo uma atividade a mando da empresa. Então, eu estarei ali exercendo aquelas atividades porque é uma obrigação imposta pela minha atividade, pela minha empresa. Nesse caso, é considerado tempo à disposição. Situação diferente se a empresa não me obrigou a nada. Eu simplesmente estou fazendo isso porque eu tenho um plano de carreira, um projeto de vida meu e eu quero me profissionalizar. E aí terminou o meu expediente, eu já estava lá mesmo, a minha casa é mais barulhenta, resolvi ficar um tempinho a mais fazendo a tarefa daquele meu curso. Mas a empresa não me obrigou. Eu, por escolha própria, para exercer uma atividade particular, estou lá fazendo aquela tarefa da minha pós. Percebam a diferença. Quem está me obrigando a exercer aquela atividade? Quem está me impondo o exercício daquela atividade? Sou eu mesmo ou é a empresa? Isso é o crucial. Vamos pensar num outro exemplo, pessoal. Atividade religiosa. É muito polêmico, mas existem algumas empresas que às vezes obrigam os seus funcionários a, depois do expediente, permanecerem na empresa para participar de algum culto, de alguma missa. Se a empresa obrigar o funcionário, e aí essa obrigação, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, porque é uma linha tênue. Olha, sugiro para o bom desempenho do seu funcionário que você participe. O funcionário ele pode se sentir indiretamente coagido a participar. Então, nesses casos, é entendido como uma obrigação, tá? Agora, se porventura a empresa deixa solto, ó, quem quiser vai ter, quem não quiser, tranquilo, e você está participando de algum culto, às vezes foram até os próprios funcionários que organizaram, num WhatsApp que é exclusivo dos funcionários, nem é um WhatsApp oficial da empresa. Então, a gente precisa analisar a intenção e a motivação por trás daquela atividade. Nesse caso, a própria atividade religiosa, ela pode ser considerada uma atividade particular, mas ela também pode ser considerada uma atividade profissional e tempo à disposição, caso seja obrigatório por causa de alguma intervenção da empresa, tá, pessoal? Então, o mais importante desse parágrafo, eu entendo que seja essa distinção. Isso quando a gente está falando de casos práticos, mas nós sabemos que prova objetiva traz muita decorebinha. Então, esse artigo ele também é muito importante em relação ao rol que é trazido, em virtude das provas objetivas explorarem muito esse tipo de memorização, tá bom, pessoal? Então, vamos agora olhar esse rol. Nós temos aqui, ó, dentre outras atividades prevista como não considerada tempo à disposição, a prática religiosa, tá? Mas com aquela ressalva que a gente acabou de explicar. O descanso, o lazer, o estudo, a alimentação, atividade de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme quando não houver a obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Importante a gente explicitar os seguintes assuntos aqui que geralmente os alunos têm dificuldade. Higiene pessoal e essa questão da troca da roupa e de uniforme. Pessoal, o que acontece é o seguinte, ó. Ai, meu Deus, espera aí que eu tô tendo dificuldades técnicas. Pronto, vamos aqui. Ó, pessoal, o que acontece? Pode ser que nós estejamos numa atividade que você não precisa ter uma higiene diferente, né? Ou uma troca de uniforme no local, como atividade de escritório. Pode ser que numa atividade de escritório eu prefira sair da minha casa, ir para academia, chegar no escritório, me utilizar do vestiário e trocar de roupa para uma roupa social. Ok, isso foi uma escolha minha, então não é tempo à disposição.
Tudo bem. Agora, existem algumas atividades, como, por exemplo, atividade em frigorífico, atividades laboratoriais, que, em razão de uma higiene diferente que é necessária, é obrigatório, é obrigado o funcionário pela empresa em chegar no estabelecimento, tomar um banho, se higienizar, trocar de roupa e aí sim se colocar na sua atividade. Se for uma obrigação estipulada pela empresa, nesse caso é tempo à disposição, tanto esse tempo de higienização quanto esse tempo de troca de roupa, tá? Agora, numa atividade que não tem essa exigência, eu posso fazer isso dentro do estabelecimento, mas aí não vai ser tempo à disposição. Compreenderam, pessoal? Esse artigo eu acho que é muito importante, então por isso a gente gastou um tempinho nele, tá bom? Agora sim, vamos ao tema da nossa aula, a questão das horas extras. Pessoal, o que é importante a gente entender num primeiro momento? Falar de horas extras significa que nós temos uma jornada habitual, nós temos uma jornada que é o normal de ser exercido diariamente. Nós já comentamos nas nossas aulas anteriores que o que é normal é aquela jornada de 8 horas no máximo, tá? Isso está previsto na Constituição, isso também está previsto na CLT, no artigo 58. Agora, pessoal, nós temos a possibilidade de se exercer horas extras. Extra significa tudo que excede aquela jornada normal. Então, se no meu contrato eu tenho uma jornada de 8 horas, o que excede essas 8 horas vão ser horas extras. Eu posso exercer a quantidade que eu quiser de horas extras? Não, pessoal. Nós temos um limite. E o limite, ele visa trazer uma saúde, uma integridade física e psicológica para o trabalhador. O limite diário de horas extras são 10 horas extras. Na verdade, 10 horas por dia, né? O que dá 2 horas extras, pessoal. Então, 10 horas diárias de trabalho é o máximo que eu posso exercer. Se a minha jornada são 8 horas, então eu tenho 2 horas extras, ok? Pessoal, o que é importante a gente entender dessa questão, tá? É interessante a gente entender que eu posso estipular por vários modos esse trabalho em horas extras. Eu posso ter contrato individual, acordo individual, tácito, expresso, eu posso ter convenção coletiva, acordo coletivo, eu posso ter qualquer forma de estipulação dessas horas extras, tá? E o que vai valer, inclusive, é o que acontece na prática. Tá? Então, pelo princípio da primazia da realidade, às vezes eu posso ter um contrato que fala que eu só posso fazer 1 hora extra diária, mas se na prática eu estiver laborando em 2 horas extras diárias, isso não significa que eu não vou ter o pagamento dessa hora excedente que não estava prevista no acordo, tá? Por causa do princípio da primazia da realidade. Então, no caso da Justiça do Trabalho, é importantíssimo, quando vocês estudam o direito do trabalho, entender que o mais importante é o que acontece efetivamente na realidade, tá bom, pessoal? O mais importante da gente entender de horas extras é que essas horas extras, em razão de serem excepcionais, em razão de estarem ultrapassando a jornada normal, em razão da jornada normal viabilizar e objetivar uma tutela da própria integridade do trabalhador, da sua integridade física, psíquica, nós teremos um adicional superior de pagamento, um valor a mais que o trabalhador vai receber em virtude desse maior desgaste da sua integridade quando ele exerce a hora extra. Então, em linhas gerais, pessoal, é importante a gente entender o porquê que essas horas extras têm um pagamento a mais. Tem um pagamento a mais por quê? Porque o ideal é que o trabalhador ele não labore em horas extras. As 8 horas já trazem um desgaste para o organismo do trabalhador e o ideal é que nós tenhamos o incentivo de que as empresas, quando precisam de uma maior demanda de mão de obra, não coloquem todos os seus trabalhadores em horas extras habituais, e sim contratem mais mão de obra, até porque isso incentiva a produção de postos de trabalho, né, pessoal? Então, esse é o ideal. Inclusive, se vocês observam os países da Europa, né, nós temos muita discussão sobre cada vez reduzir mais a carga horária de trabalho, reduzir até os dias úteis da semana, para que nós tenhamos efetivamente não só
um descanso maior do corpo do trabalhador, o que gera uma maior produtividade quando o trabalhador efetivamente está trabalhando, mas também gera um efeito muito positivo na produção, na maior quantidade de postos de trabalho, tá bom? E aí, pessoal, qual seria então essa remuneração a mais do trabalhador? A nossa CLT prevê esse adicional de pelo menos 50%. Mas o que eu acho mais importante aqui, vocês prestem muita atenção, é o seguinte, pessoal. A nossa Constituição Federal de 1988, ela prevê um adicional de no mínimo 50%. E por que eu tô falando isso, já que vocês olham aqui no slide, vocês percebem que tanto o artigo 59 fala 50%, quanto o artigo 7º, né, da Constituição fala 50%. É tudo igual, não é? 50% na CLT, 50% na Constituição. Eu estou frisando isso, pessoal, porque nesse artigo da CLT é 50%. Vocês vão ver que alguns artigos da CLT estão em desconformidade com a Constituição. Alguns artigos vão prever um adicional de no mínimo 25%, como, por exemplo, nas atividades, quando a gente vai exercer uma jornada superior em virtude de força maior. Vocês vão observar lá que está escrito um adicional de no mínimo 25%. E aí, eu vou seguir a CLT nesse caso? Não vou, não vou. Eu vou seguir a Constituição. Por quê, pessoal? Porque nós temos Hans Kelsen e sua hierarquia das normas. Apesar de, na área do direito do trabalho, nós termos uma flexibilização na hierarquia das normas e nós aplicarmos o que é mais favorável ao trabalhador, nos dois casos, mesmo na hierarquia rígida, que a Constituição está no ápice, ou na hierarquia flexível do direito do trabalho, no qual a norma mais favorável está no ápice, nas duas análises, nesse caso do adicional de horas extras, o adicional de 50%, ele vai ser mais favorável e, consequentemente, ele vai ser aplicável. Então, prestem atenção, pessoal, se vocês estiverem com a CLT na mão nesse exato momento, eu vou pedir para vocês riscarem todos os locais que vocês encontrarem um adicional de horas extras de 25%, porque ele não pode ser aplicado. Ele foi revogado tacitamente pela Constituição Federal. Nós não temos aplicabilidade desse tipo de norma porque é menos favorável ao trabalhador. Em virtude dessa questão da hierarquia das normas, nós não aplicamos, nós aplicamos então o adicional do artigo 7º, no mínimo 50%. Pode ser que o acordo de convenção coletiva preveja um adicional de 60%? Pode. Nesse caso, ele é mais favorável, ele vai se sobressair à própria Constituição Federal. Entenderam, pessoal? Isso é muito importante. O tanto de aluno que faz confusão quando vai ler a CLT e vê esses adicionais de 25%, vocês não fazem ideia. Mas vocês, alunos da aprovação, não vão cair nessa pegadinha, tá bom? Vamos lá, então. Então, já sabemos que o adicional é pelo menos 50% superior ao da hora normal, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos falar da grande novidade da reforma trabalhista. Isso aqui não cai em prova, despenca em prova, pessoal. Essa questão dos bancos de horas. Quanto que eu posso ter de tempo para compensar, dependendo da forma que eu escolhi para estipular esse banco de horas. Então, basicamente, a gente vai fazer o seguinte no primeiro momento. Nós vamos ler juntos as previsões do artigo 59, que trazem essas possibilidades do banco de hora, e depois eu vou trazer a tabelinha da alegria, pessoal. A tabelinha da alegria nada mais é do que uma tabelinha para vocês tirarem o print e estudarem pela tabelinha para facilitar a memorização de vocês. Pessoal, banco de horas nada mais é do que um tipo de acordo entre as partes, empregado e empregador, no sentido de você ganhar períodos de lazer, períodos de descanso. Então, você trabalha um pouquinho a mais num dia, folga um pouquinho mais no outro, e aí você não recebe aquele adicional que a gente estudou no slide anterior de horas extras. Então, basicamente, você prioriza o descanso do trabalhador e aí ele não recebe esse adicional pelo período que ele trabalhou, tá? Só que você não pode fazer esses acordos
De qualquer jeito, você tem os limites legais para que esses acordos sejam estipulados, tá bom? E aí a gente vai começar a estudar esses limites e as formas que esses acordos podem ser estabelecidos. O parágrafo 2º vai falar o seguinte, pessoal: poderá ser dispensado o acréscimo do salário. Que acréscimo é esse? Aquele adicional de horas extras que a gente comentou. Se por força de acordo ou convenção coletivo de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda no período, veja bem, de no máximo 1 ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, tá? Nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. O que é importante a gente entender desse caput? Pessoal, eu só posso ter um banco de horas com duração de 1 ano se ele for previsto em acordo e convenção coletiva. É muito importante saber isso aqui, pessoal. Por quê? Porque o máximo que um banco de horas pode ter é 1 ano. Ponto. Então, essa é a primeira questão. E não é qualquer tipo de acordo. O mais comum da gente ver na prática é a empresa falando, mas eu tenho um acordo individual com o trabalhador para compensação de banco de horas em 1 ano. É válido? Não. É lícito? Não, porque viola o artigo 59, parágrafo 2º. Eu só posso ter um banco de horas anual se eu tiver o sindicato fazendo acordo com a empresa, tá? Que é o acordo coletivo, ou eu tenho uma convenção coletiva, que é sindicato da categoria com sindicato representante dos empregadores. Então, só nessas hipóteses eu posso ter esse acordo com duração máximo anual. Outra coisa que é importante, pessoal, é que dentro desse ano eu tenho que ter o respeito das jornadas, das durações semanais. O que isso significa? Significa que fazendo essas compensações, eu tenho que ter uma média aritmética aí de 44 horas trabalhadas por semana, que é o limite previsto no artigo 7º da Constituição. E mais do que isso, eu também não posso ficar fazendo hora extra o tanto que eu quiser diariamente. Tem que respeitar o limite diário de 10 horas, tá bom? Então, para que isso, pessoal? Para que eu não tenha um desgaste muito grande do trabalhador, trabalhando 12 horas, 14 horas diárias, para depois ele se matar para conseguir banco de horas. A gente tem que ter um limite que respeite a integridade, a saúde do trabalhador. É por isso que esse limite tem que ser respeitado, tá bom? Parágrafo 5º. O banco de horas de que trata esse parágrafo 2º poderá ser pactuado, por acordo individual escrito. Escrito, não pode ser verbal. Desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Então, veja bem, aqui, se eu tiver um acordo individual escrito, isso daqui é o mais importante, pessoal. Eu posso ter no máximo 6 meses. Passou de 6 meses, ele está ilegal, ele está ilícito, porque ele não está respeitando a normativa parágrafo 5º do artigo 59. Para passar de 6 meses, eu preciso ter acordo ou convenção coletivo, ok? Aí, pessoal, no mais fraquinho, no acordo mais fraquinho aí, é o do parágrafo 6º. É lícito o regime de compensação de jornada por acordo individual. Aqui eu posso ter o tácito, O tácito que é o verbal, tá? As partes, elas pegaram e fizeram um acordo ali verbal, aconteceu aquela hora extra ali, né? Sem uma formalidade escrita, mas aí eu vou ter que fazer essa compensação no mesmo mês. Esse daqui é o mais fraquinho, pessoal. Então, vocês percebem qual é a lógica aqui? Quanto mais tempo eu for ter o banco de horas, maior é a exigência de formalidade. Então, quanto mais tempo eu for ter o banco de horas, mais formalidade eu vou ter. E é muito lógico isso. Por quê? Porque o banco de horas, quanto mais extenso, significa que o trabalhador ele pode ficar fazendo hora extra por mais tempo sem ter a compensação do seu período de lazer. Consequentemente, é mais prejudicial à saúde do trabalhador. Por isso, nós temos a necessidade de maior formalidade para esse banco de horas, ok? Agora, pessoal, nós vamos para a nossa tabelinha da alegria, tá? A tabelinha da alegria resume tudo que a gente já falou até agora, 1 ano aqui, nós temos o acordo coletivo ou convenção coletiva.
Para 6 meses, só acordo individual escrito. E depois, no mesmo mês, eu posso ter o acordo individual escrito. Na verdade, aqui tá errado, ó, pessoal, ó. Ou ele é escrito, ó, ou ele é escrito, ou ele é tácito, tá? Tácito ou escrito, pode ser os dois, tá? Não tem que ser só escrito, ele pode ser tácito, ele pode ser escrito, ok? Aqui, só escrito. Aqui, pessoal, nessa parte, nós temos muitas pegadinhas de prova. E nós também temos muita questão que fala do acordo de 1 ano, que só pode pôr acordo, convenção coletiva ou convenção acordo ou convenção coletiva, tá, pessoal? Então, a maioria das questões vai perguntar isso aqui que tá nesse slide para vocês, ok? Pessoal, temos aqui, ó, o artigo 59B, que vai falar quando nós não temos o atendimento das exigências para essa compensação. Então, ó, não atendi às exigências legais. Então, eu tinha um acordo que só podia ter a duração de 6 meses, mas eu não compensei dentro desses 6 meses, eu compensei em 8 meses. Precisava ter acordo ou convenção coletiva, eu não tinha. O que aconteceu? Não atendi às exigências legais da compensação, tá? O que vai acontecer? A reforma previu que essa questão não vai implicar a repetição do pagamento das horas, tá? Porque pode acontecer de eu estar tendo o pagamento dessas horas que foram trabalhadas, só que eu só não paguei o adicional da hora extra, tá? Então, o que acontece? Se eu não respeitar o banco de horas, eu não vou ter que repetir o pagamento dessa hora que já foi paga. Essa hora que foi paga normal, como se fosse uma hora normal, não foi paga como hora extra. Nesse caso do desrespeito do banco de horas, eu não vou repetir o pagamento da hora, eu só vou pagar o quê? O adicional. Então, eu vou ter que pagar aquele adicional de no mínimo 50%. Então, eu vou ter o pagamento como hora extra, mas eu não vou repetir o pagamento da hora em si, que foi paga como se fosse uma hora normal. Então, esse 59B aqui, ele foi trazido pela reforma trabalhista e trouxe essa vedação da repetição do pagamento da hora que já foi paga, tá bom? Em virtude da irregularidade do banco de horas. E o parágrafo único vai falar o seguinte, ó, a prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Esse daqui também é muito importante, foi trazido pela reforma trabalhista, pessoal. Então, nós tínhamos o entendimento do TST anteriormente que se você tivesse horas extras habituais, isso poderia descaracterizar o contrato, o acordo de compensação de horas, o banco de horas. Mas agora nós temos a previsão expressa normativa de que isso não vai inviabilizar, não vai invalidar o acordo de banco de horas, ok, pessoal? Pessoal, aqui, ó, para finalizar a questão dos bancos de horas, das horas extras, nós vamos falar de uma exceção. A exceção são as atividades insalubres, pessoal. A atividade insalubre é uma atividade que tem um impacto maior na saúde do trabalhador, na sua integridade, tá, física. É uma atividade que é mais custosa para o organismo do trabalhador. Em razão disso, nós temos adicionais de insalubridade, que tentam compensar monetariamente o trabalhador por essa exposição, tá, a esse agente nocivo. Mas o que acontece, pessoal? A questão do pagamento do adicional de insalubridade não é o que é mais interessante para o trabalhador. No princípio da prevenção, né, no princípio da precaução que nós analisamos quando a gente estuda meio ambiente do trabalho, o entendimento por trás desses princípios é o seguinte, que nós temos que valorizar a saúde do trabalhador e não pagar uma contraprestação pecuniária para que ele se coloque numa situação de prejuízo à sua saúde, uma insalubridade, tá? Que é isso, né? O que não é salubre, o que é insalubre, o que não é saudável. Então, veja bem, a gente acaba pagando o adicional quando não tem outros meios de prover uma atividade que não cause um prejuízo. Mas a regra é você tentar inibir os riscos, inibir os prejuízos, diminuir os riscos, diminuir os prejuízos a essa integridade física do trabalhador. Pensando nisso, em atividades insalubres, ou seja, aquelas atividades que você não consegue
excluir o risco que aquele trabalhador está sendo exposto, o melhor é que ele não seja exposto por muito tempo àquele risco, àquele agente nocivo. Quanto menos tempo ele ficar exposto, melhor para a sua saúde. Pensando nisso, pessoal, o artigo 60, ele traz uma exclusão de possibilidade de horas extras para esse tipo de atividade. Ele vai falar o seguinte, ó, nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados no capítulo da segurança e medicina do trabalho, ou que neles venham a ser incluídos por ato do Ministério do Trabalho, Indústria, Comércio, né, o Ministério do Trabalho e Emprego, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia de autoridades competentes em matéria de higiene de trabalho. Então, quais seriam essas autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho? Os próprios funcionários do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Que são pessoas especializadas nesse tipo de atividade, que têm esse conhecimento das normas técnicas, né? Das normas regulamentares, os quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames dos locais e a verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias, tá? Então, pode também repassar essa atividade para algum perito público, né, que possa fazer esse tipo de coisa, ó. As próprias autoridades sanitárias federais, estaduais, municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim. Então, pode ter acordos de cooperação aí para que isso possa ser feito, tá, pessoal? Agora, essa é a exceção. Então, quando eu estou falando de horas extras, eu tenho que pensar assim, ó, hora extra, atividade insalubre, temos exceção, artigo 60, tem que ter autorização. Muito bem. Mas nós temos a exceção da exceção e aqui que tá a pegadinha boa para a prova objetiva, pessoal. Para finalizar nossa aula, prestem muita atenção aqui. Parágrafo único vai trazer a exceção da exceção. Excetuam-se da exigência de licença prévia as jornadas de 12 horas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso. Jornada 12 por 36, sendo insalubre ou não vai precisar desse tipo de autorização. Ok, pessoal? Cuidado, 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 cuidado. Jornada 12 por 36, não se aplica essa exceção do artigo 60. É a exceção da exceção. Isso cheira a prova objetiva, pessoal, tá bom? Com isso, nós terminamos esse nosso segundo bloco de jornada, pessoal. No próximo bloco, a gente vai falar da própria jornada 12 por 36. O que é ela? E também vamos falar de outras questões peculiares aí de jornada de trabalho que também podem cair na prova de vocês, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. Até mais!